Graça no Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto que é muito significativo para as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios 11:1 diz assim: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitação. Eu acredito que desde que nós nascemos, nós tendemos a imitar alguém. Às vezes, alguns dizem, parece com o pai, parece com a mãe. Às vezes não são só características físicas, mas são maneiras de agir, de ser, de falar. Às vezes nós trazemos da nossa infância alguns traços que vieram através da imitação. Nós imitamos as pessoas e isso é algo comum nas nossas vidas. Às vezes imitamos o irmão, o pai, a mãe, depois crescemos. E quando estamos na adolescência, às vezes pensamos em imitar uma pessoa famosa. Às vezes imitamos as suas vestimentas, às vezes imitamos algumas outras coisas. Isso é algo natural na vida das pessoas. No processo de formação também educacional, nós às vezes tendemos também a imitar alguém. Isso faz parte da nossa vida, a imitação. Só que chega um determinado momento que nós não queremos mais imitar as pessoas. É um momento em que a nossa personalidade vai se formando e se completando 100%, e aí somos nós mesmos. E muitas vezes nesse processo de ser a gente mesmo, a gente não quer mais imitar ninguém. Porque às vezes nós nos decepcionamos com essas pessoas que nós um dia imitamos. Isso é uma realidade. Paulo aqui, ele pede para nós sermos imitadores dele. Imitadores em que sentido? É no sentido da sua vida com Deus. Paulo, vamos dizer, uma das pessoas que mais se aproxima espiritualmente de Deus é Paulo. Tivemos outros no passado, sem sombra de dúvida. Tivemos José do Egito, tivemos Daniel, tivemos outros servos de Deus que foram pessoas muito íntimas com Deus. E Paulo, ele pensa exatamente nesse processo que a gente tem naturalmente de imitar. E o que ele pensa de nos servir de padrão é de imitar as coisas de Deus. Mas existem pessoas que falam, eu imitar seres humanos. Paulo também teve os seus erros e as suas falhas, é verdade. Mas se nós pensamos nesse sentido, e aí nós falamos, não, eu não vou seguir esse versículo e não vou ser imitador de Paulo. Só que nós caímos dentro de um outro versículo. E esse outro versículo em Efésios 5:1, aí Paulo já diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja que ele coloca uma relação aqui, pai e filho. O filho tende a imitar o pai. Se nós não vamos imitar Paulo, nós temos que pelo menos imitar o pai. Nós temos que pelo menos imitar Deus, ou o Senhor Jesus Cristo. Eles são o verdadeiro padrão para a nossa vida. Todos os outros, sem sombra de dúvida, têm as suas falhas, os seus erros, não são completos. Mas nós temos alguém perfeito, e esse perfeito é Deus. Sede meus imitadores. E Deus deseja exatamente isso. Nós devemos imitar o Senhor Jesus, nós devemos andar nos passos do Senhor Jesus. Devemos imitá-lo na sua vida espiritual, na vida de oração que Jesus Cristo teve, no seu amor para com o próximo, na sua justiça, enfim, em todas as áreas da vida do Senhor Jesus. E às vezes até sacrificialmente. Às vezes a gente tem que sacrificar por alguém. Isso faz parte da nossa existência. Assim, se nós imitarmos Deus, nosso caráter, nossa personalidade, sem sombra de dúvida, vai ser transformada. Algumas pessoas dizem que o caráter não muda, mas o Espírito Santo de Deus transforma. Já transformou o caráter de pessoas maldosas, de pessoas que mataram, de pessoas que fizeram mal, em pessoas boas. E a prova disso é o próprio apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja,
e consentia na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. E ele foi transformado. Assim também nós somos transformados, diz a palavra de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais imitador de Deus você for, mais você cresce espiritualmente, mais a sua vida se harmoniza, porque nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Ou seja, os nossos últimos momentos nessa terra é uma preparação, sem sombra de dúvida, para nós irmos para os céus. E com Jesus, com certeza, vamos para os céus. Por isso, seja imitador de Deus, o nosso Pai Celeste. Um grande abraço, Deus o abençoe. Amém.